Hoje eu trago a segunda parte daquele vídeo que eu falo sobre o TCC1, o meu processo, como foi pra mim, enfim. E hoje eu vou falar como foi a minha preparação para apresentar o TCC. Antes de começar a contar como foi o processo, de como eu me preparei para apresentar, eu queria pontuar uma coisa a vocês, que é, nesse processo de estudar, de montar, enfim, também foram acontecendo coisas paralelas a isso, para que corroborasse ali no dia da apresentação, para o dia da apresentação. E eu vou contando isso ao longo desse processo, eu vou contando também essas coisas que foram acontecendo no meio. Hoje eu contei para vocês no outro vídeo que eu travei ali a primeiro momento, então o que eu fiz foi fazer uma oração inicial, pedir para Deus para guiar minha mente, guiar meus estudos, me possibilitar que eu fique focada. Enfim, eu conversei, tive uma conversa com Deus e essa oração ela foi muito importante, porque a partir daí eu realmente consegui focar, eu consegui produzir com excelência. Então, a primeiro momento, o que eu fiz foi escolher meu tema. Com isso, eu fiz uma lista de vários possíveis temas que eu poderia trabalhar, temas que eu gostasse. Eu levei para a professora, acho que falei isso no outro vídeo, e ela foi riscando aqueles que ela achava legal, aqueles que ela não achava, e dentre os que ela gostou muito de um, e coincidentemente era um tema que eu gosto muito, sabe? É parto, que é criança, que, enfim, eu gosto muito dessa área, então escolhi do tema que foi parir em posição de cócoras. Eu fui procurar por produções, dentre eles, tipo, tinha artigos, tinha dissertação, tinha trabalhos também de conclusão de curso, assisti vídeos, procurei documentários, assisti aquele Renascimento do Parto, o 2 e o 3. Então eu criei um banco de dados para que eu tivesse disponibilidade de acessá-lo onde quer que eu esteja para conseguir estudar. Não dependeria então do computador para isso, né? E o Google Documentos também ele vai salvando tudo automático, que facilitou muito. Eu já pedi trabalhos no Word, porque o computador já deu pau no meio da digitação, não salvou nada, eu perdi trabalho assim. Parei de criar trabalhos no Word, comecei a criar tudo no Google Documentos e foi a minha salvação, sabe? Então, criei esse banco de dados, comecei a ler bastante artigos, excluí artigos que mencionasse o meu tema apenas de uma forma secundária, comecei a ler bastante, salvar bastante coisas, e paralelo a isso, eu tinha que olhar outras coisas, por exemplo, roupa para o dia da apresentação, o que eu iria usar de acessório, qual penteado eu escolheria, porque, por exemplo, uma pessoa que tem mania de ficar mexendo muito no cabelo, não é legal que ela vá com o cabelo solto. E eu também não queria ficar com o cabelo solto para o cabelo não cair no olho e eu não ficar tendo que tirar ele do meu olho, tirar o foco da minha apresentação. Então eu escolhi um penteado que fosse preso, fiz testes de penteados e até eu escolher um penteado que eu iria usar lá no dia. Olhei vários acessórios, escolhi também o esmalte a ser usado, escolhi um esmalte nude para isso, para realmente não chamar atenção para os meus dedos. Então, ali eu comprei a roupa que eu iria usar na internet, escolhi uma blusa mais formal, eu já tinha essa blusa, essa camisa formal e comprei a calça, uma calça mais social, mais formal para apresentação. Então, continuando na produção, ali eu fiz ali o meu trabalho de TCC e separei uma semana para poder revisá-lo. E nessa semana que eu estava revisando, eu fiz o resumo da minha apresentação. Porque o que acontece? No dia da apresentação, a gente tem que vender o nosso peixe. Ali você tem que demonstrar sobre o que você quer falar, né? No TCC2, ali você vai esboçar o seu projeto de pesquisa, literalmente, tem que entregar. O que você quer fazer no TCC2 tem que ser de uma forma que todo mundo entenda, porque você tem que entender uma coisa: quem vai te avaliar
é a banca, mas quem tá ali não é só a banca. Ali também tem pessoas ou ouvintes, porque é aberto ao público, então tem pessoas leigas, tem pessoas que não entendem palavras que tipo, muito específicas, então você tem que ter o cuidado de explicar essas palavras também. Enfim, então ali eu montei a minha apresentação, fiz o resumo da apresentação. Eu sabia que eu ia ter que mexer nesse resumo, então por isso eu já estava construindo ele, porque eu ia modificando ao longo do tempo. Depois que eu fiz esse resumo de apresentação, eu fui fazer o slide para a apresentação e ao mesmo tempo eu estava revisando tudo, gente. Então é tudo ao mesmo tempo. É muita correria, sabe? E por que que eu fiz o slide depois que eu fiz o meu resumo de apresentação? Porque no meu slide tem que ter tudo que eu vou falar. Então, eu não tem como escrever, fazer slide para depois fazer resumo de apresentação. Não tem como. O slide tem que conter o que você vai apresentar e vice-versa. Fiz ali o slide de apresentação e lembrando, slide de apresentação não é para você ficar lá lendo o tempo todo. Slide é para você, é como se fosse a sua cola. Porque é justamente também para você não levar nada lá para frente, para você ficar lendo. Algumas faculdades liberam, a minha liberou você levar alguma coisa para você lembrar. Tipo, não é para você ler, você lembrar o que você vai falar. Ou alguma coisa muito específica que realmente precisa ler algo longo, que você vai fazer uma citação muito longa. Algumas faculdades liberam, você pede licença à banca, faça a sua leitura e depois você retoma o que você quer falar a partir dessa leitura. Mas enfim, o slide é justamente para te auxiliar. Caso você esqueça alguma coisa, caso você queira falar sobre um teórico específico, para você não ficar decorando o nome dele, algo do tipo, eu vou até colocar um pedacinho de como foi que eu montei meus slides para quem lê assim, realmente nada com meio que nada com nada. Mas para mim foi uma cronologia da minha apresentação. Slide pronto, então, foi a hora então de começar a treinar a apresentação. A apresentação, nossa, tinha um tempo estipulado, que era de 15 a 20 minutos. Não podia ser menos do que 15 e também não podia ser mais do que 20. Então, tinha que treinar. Minha primeira apresentação deu um tempo de 29 minutos. Então, eu sabia que eu tinha que mexer no meu resumo. E consequentemente, eu tinha que mexer também no meu slide. Então, foi nisso. Mexendo em um, mexendo no outro, para um casar com o outro certinho. Eu mexia, depois deu 27 minutos, tinha que mexer mais um pouco. Deu o que? 23 minutos, mexi mais um pouco, 20 minutos, ok. Mas aí eu pensei assim, não posso deixar ele em 20 minutos, porque caso me dê branco lá na frente, caso eu precise de um tempo de pausa lá na frente, eu não exceda esse minuto. Então, eu tinha que diminuir mais ainda. Então, eu fui tirando coisas que agregava ao meu trabalho, mas que não era essencial para eu entregar o meu conteúdo, entregar o que eu queria falar. Até que eu cheguei num tempo de 17 minutos que eu considerei um tempo muito bom. Apresentação mexida, slide mexido, tava tudo ok. Eu fui então revisar pela última vez o meu TCC porque eu tinha prazo para entregá-lo e tinha prazo para entregar para a faculdade e prazo para entregar para a banca, né? Eu tinha que ir para a faculdade, era entregue via internet, via e-mail e para a banca tinha que imprimir, tinha que ser impresso. Então eu entreguei para a faculdade, mandei imprimir um, revisei ele impresso para depois mandar imprimir o restante, os outros dois que faltavam, para caso houvesse erro. E eu conferi e teve um erro, porque na hora que eu fui converter de Word para PDF, deu erro de conversão. Então tava escrito mesmo em inglês, tipo, erro, bloque, alguma coisa. Eu sei que traduzindo tava dando erro de conversão. Então eu tive que corrigir esse erro, mandar imprimir, conferir de novo. Tava tudo ok, formatação ok. Porque tem que estar também tudo nas normas da BNT, esqueci de falar isso. Então, conferi tudo de novo, tava tudo ok ao meu ver. Mandei imprimir os outros, encadernar para poder entregar. Gente, revisando tudo, ainda passa alguma coisa. E olha que todo dia que eu lia, eu
eu encontrava um errinho. E nessa também de ler todos os dias, ajuda para você memorizar o seu trabalho. Isso é ótimo, ótimo, ótimo. Então, ok, entreguei lá para banca, entreguei para a faculdade. Foi a hora de conferir o slide e ao mesmo tempo treinando a apresentação. Treinava a apresentação, colocava o computador de lado e fingia que eu estava apresentando. Então, o treino era desde o boa noite até o muito obrigada. Era tudo, ensaiava tudo. Tipo, boa noite, licença, meu nome é Bianca, do curso tal, vou apresentar a vocês meu projeto de pesquisa tal, no qual tem o tema tal, e agradeço a presença, no final, agradeço a presença de todos pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, estou aberta à banca, então é tudo eu treinava. E em questão do slide, dava para revisar assim até o penúltimo dia antes da apresentação, até o último dia que fosse. Mas aí eu ia revisando porque tudo tem que estar igual. Por exemplo, se título eu uso tamanho de letra tal, todos os títulos têm que ter o mesmo tamanho. A escrita do restante tem que ser todas o mesmo tamanho. Então, se eu uso o título número 14, título número 14. Se minha escrita é número 12, escrita número 12 em todas. Se a fonte é essa, a fonte é essa. Se é Arial em todos. Então, tem que estar tudo muito igual. E a formatação também de slide conta. Faltando um pouco mais de uma semana para a apresentação, a minha roupa chegou. A calça que eu pedi, eu experimentei, ficou muito larga, então eu levei para costureira para ajustar, pedi para que ela me entregasse 3 dias antes da apresentação, porque se acontecesse algum imprevisto, ainda dava para eu corrigir. Tá. Nesse meio tempo, eu senti segurança suficiente para apresentar o meu trabalho para alguém. Então, eu pedi para o Rodrigo para que ele fosse ouvinte da minha apresentação e pontuasse aquilo que ele achasse que eu deveria melhorar. Apresentei para ele, eu não via necessidade de acompanhamento de um papel ou nada para que eu pudesse ler e relembrar. Porque estava tudo muito fresco na minha memória e ele me pontuou uma coisa que estava dando duplo sentido. Então eu mudei, fiz essa modificação, treinei mais um pouco e apresentei para outras pessoas deram o ponto de vista delas, o parecer delas, igual teve uma pessoa mesmo que falou para mim que eu tava falando um pouco mecânico, que era para eu relaxar mais na hora de falar, porque eu sabia o que eu tava falando, mas parecia que tava muito robotizado. Então eu comecei a trabalhar nisso também. Outra coisa que eu fiz foi gravar a minha apresentação para poder ver se eu estava com vício de linguagem, para poder ver como é que estava a minha gesticulação, porque você não pode ficar gesticulando muito com os braços, não, o seu braço, seu cotovelo não sai daqui. Então, se você quer referenciar alguma coisa no slide, você faz assim, não pode fazer assim ou algo do tipo, sim, mexer. Pessoas que andam demais também enquanto fala, tem que se policiar com isso. Então, isso também eu olhei. Outra coisa que eu tava fazendo muito era sabe? Então, tipo, quando eu vou tentar lembrar de alguma coisa, meu olho automaticamente vai pra cá, pra direita, assim. Então, pra eu lembrar de alguma coisa. Tipo, eu tô falando isso com vocês, aí eu faço aqui, apresentei, aí eu volto, entendeu? Pra poder falar. Então, eu tinha que parar de ficar olhando pro lado, vícios de linguagem, tive que corrigir, tudo, postura também, porque tudo conta. Então é isso, achei que tava ok, treinei bastante. Aí o que eu fazia treinar era pelo menos 3 vezes ao dia, era pelo menos, mas geralmente eu treinava umas 5 vezes ao dia. De manhã, quando a mente está fresca, para saber se realmente eu absorvi aquele conteúdo, então eu ligava a televisão, espelhava meu celular e apresentava. Chegava no escritório, tomava meu café, já fazia mais uma apresentação. Aí, na hora que chegava, assim, depois do almoço, eu fazia mais uma. Antes de ir embora para casa, eu treinava de novo a apresentação e, por fim, antes de dormir, eu apresentava de novo, para poder dormir com aquilo na cabeça, né, na mente.
Aí chegou o dia da apresentação, eu estava tranquila. No dia da apresentação eu só treinei 2 vezes, que foi quando eu acordei e depois do almoço. Depois disso eu abstraí aquilo, deixei e já entreguei nas mãos de Deus. Fiz mais uma oração e fui apresentar o meu projeto. Nesse dia eu estava super tranquila, estava muito tranquila porque eu estava satisfeita com aquilo que eu tinha feito. Eu apresentei. Para mim, a minha apresentação foi com muita excelência. Eu gostei muito do trabalho que eu apresentei. Agora, sem modéstia, gente, de verdade, eu gostei muito do trabalho que eu fiz, da forma que eu fiz, e eu fiquei satisfeita. A nota ali seria uma consequência. Eu tava com a consciência tranquila, tranquila com tudo que eu fiz até chegar até aquele momento. A professora tinha alertado a gente para que a gente não esperasse total, porque geralmente não se dá total nesses trabalhos, sempre tem alguma coisa ou outra pra corrigir, é isso e aquilo. Eu realmente não estava esperando total. Mas teve algumas pontuações, por exemplo, eu esqueci de colocar ponto final em alguns lugares onde tinha citação, não me atentei a isso, e mesmo que a gente revise, ainda passa coisas. Mas fora isso, o único erro ortográfico meu que teve foi de pontuação final. Outra coisa que eles pontuaram foi alguns parágrafos estarem muito longos, sabe? Então isso aí eu vou ter que melhorar também, consertar. Mas enfim, eu não estava esperando total, mas eu tive o total, tanto da parte de apresentação como parte de escrita. Eu vou até deixar aqui para vocês verem. E é isso, eu fiquei muito satisfeita com a aprovação do meu projeto. Então agora é desenvolvê-lo. Eu não vou esperar o semestre que vem para começar a escrever. Eu já vou aproveitar essas férias agora para dar um gás. Eu já comecei a ver sobre isso, como o formato que a faculdade tem costume de pedir, as coisas que a faculdade tem costume de pedir, especificações, né? Porque no âmbito geral, os TCCs são mais ou menos iguais o que pedem, mas às vezes tem uma especificação ou outra que é referente à faculdade mesmo, sabe? E aí eu espero vocês então no TCC 2, quando eu voltar eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência, tá bom? Deixo vocês aqui, um abraço e até o próximo vídeo.